Opa, beleza? Bom, nessa aula aqui agora a gente vai configurar o nosso endereço para simular ali como se fosse o endereço de entrega, né, da nossa aplicação. Por enquanto aqui no nosso model a gente recebe o nosso CEP, né? Aí depois eu vou alterar para estar recebendo aqui o e-mail do cliente, porque a gente vai precisar do e-mail para fazer o disparo. Mas enquanto isso vamos trabalhar aqui no CEP. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova classe aqui, chamada de endereço, né? Só para ficar um pouco mais interessante ali, a gente está montando aqui o nosso endereço de entrega. Beleza? Ih, rapaz. Tá. Beleza. Eu vou deixar aqui pré-montado para a gente fazer só o request aí daqui a pouco. Bora. PC está. Beleza. Aí aqui o que eu vou fazer? Lembra que no início eu falei aqui sobre esse via CEP, que a gente ia usar, e a gente passa o CEP aqui na URL e ele vai e traz o endereço caso exista, né? Então eu vou voltar lá na minha classe e aí eu vou começar a criar aqui os atributos da nossa classe. Beleza. Eu vou criar cada um daqueles caras ali. String, CEP. Vou dar um Ctrl D aqui, que ele vai replicar essas linhas aqui. E eu só vou aqui e copio. Copio e cola, né? Quadradouro, complemento. E eu precisar do bairro. E da localidade. Localidade e o F também. Ver se vai precisar de mais alguma coisa aqui. O F. Acredito que só esses dados aqui já é o suficiente para a gente. Então, beleza, o endereço já está aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar um novo service que vai ser o responsável para fazer a parte de serviço ali do nosso request, né? Então, eu vou chamar ele de CEP Service. Beleza. Aqui vou anotar como service, né? E aqui vou só colocar um logzinho para depois a gente fazer o rastreio de todos esses logs aí. Aí o seguinte, eu vou trabalhar com essa biblioteca aqui do Spring Cloud, que é o Spring Cloud Theme. Aí a gente vai ver aqui, ó, você vai ver que é bem facinho de estar implementando. Lembrando que o meu RabbitMQ tá rodando, tá? Porque senão a gente não vai conseguir conectar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Spring Initialize, que é para pegar só a libzinha do OpenFM. Cara, meu computador tá daquele jeito. Beleza. Ó, vou pegar aqui essa lib OpenFM, botar aqui, vou colocar ela bem no final. Aí eu vou fazer assim. Vou chamar aqui de Spring Cloud, só pra gente deixar padrãozinho, né? Enfim, aí tem mais esse daqui que tem que colocar, esse Dependency Manager. Precisa dele também. Desculpa. Caramba, o PC tá bem. A gente tá pensando. Beleza. Aqui agora eu vou voltar aqui e a gente precisa desse cara aqui. Da versão do Spring Cloud. Eu coloco aqui, ó, nesses properties. É mais fácil colocar aqui porque, por exemplo, você tem muitas dependências. Aí muitas dessas dependências dependem do Spring dessa versão. Aí você só muda aqui, ó, e aí ele vai replicar para todas. Vou clicar nesse botãozinho aqui que é para ele
baixar. Beleza, já indexou. Agora o seguinte, ó, se eu vim aqui na web, na documentação do Spring Cloud, ele fala aqui como que a gente faz para incluir ele no projeto. Então, eu preciso habilitar o FemClient. Aqui, ó, a gente já tem o RabbitMQ. Vou só colocar mais um e habilitar. Beleza. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o projeto e vou abrir de novo, porque tá muito lento. Tá. Vamos ver se assim melhora um pouco mais, né? Beleza, já adicionei aqui. Aí agora, ó, a gente precisa criar uma interface com esse FemClient e a gente vai colocar ali qual que vai ser o request. Aí eu vou seguir o mesmo padrão que a gente estava seguindo no outro projeto. Eu vou chamar de repository. E aqui eu vou criar o CEP repository. CEP repository, que vai ser uma interface, né? Aí essa interface vai devolver para a gente o que? O endereço. Endereço, eu vou falar assim, buscar por CEP. E aqui eu vou receber como parâmetro o CEP. Vou fazer assim, ó, só para ser um pouquinho mais rápido. Aqui vai ser o CEP, string CEP, e nosso request é um get, né? Então, @getMap. Aí já a gente vai estar montando nosso URL, mas ela vai ser mais ou menos assim, ó. A gente vai ter o CEP/JSON. Vai ter esse cara aqui, /JSON. Acho que eu preciso do barra. Vou deixar só para não dar problema. E aqui a gente tem o CEP. Beleza? Vou importar esse pack aqui. E aqui a gente tem o @FemClient. Aqui, ó. Veja que é bem simples de usar. Tá? Tem outros métodos de a gente fazer request para outros microserviços, que seria via REST template. Só que com o FemClient é um pouco, se não me engano, ele é um pouco mais rápido, né, do que o REST template. E também o código fica bem mais limpo, né, bem mais enxuto. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter o name dele. Vou colocar aqui o name dele, que vai ser o name do via CEP. Via CEP e a nossa URL. Aí a nossa URL a gente vai colocar lá no Application Properties. Vou chamar também de via CEP. Só para ficar padrãozinho, né? Aí eu coloco aqui, ó. Aí eu vou fazer assim. Via CEP igual. E aqui eu vou colocar API via CEP. Beleza. Vou copiar esse URL e coloco aqui embaixo. E aqui a gente só precisa dessa parte aqui, ó. Opa. Beleza, a gente só precisa dessa parte aqui. /WS, né? Web Service. Aí depois do WS a gente vai ter /CEP. Eu tenho um barra aqui, né? Deixa assim. Para não ficar dois barras, né? Aí aqui vai ter /CEP /JSON, que vai ser essa parte aqui para frente. Show! A gente já tem o request montado. Agora a gente pode testar. Então vou fazer assim. Public void, só para a gente testar, né? Buscar CEP. Quando a gente recebe um CEP aqui como parâmetro. String CEP. E aí a gente vai ter o nosso CEP repository. CEP repository. Eu boto id. E aqui a gente busca o CEP. Opa. Buscar com esse CEP aqui.
Aqui eu vou colocar uma variável e vou fazer assim, ó. Vou só escrever o endereço que a gente conseguiu montar. E aqui arroba... aqui não precisa de arroba não. Beleza. A gente já tem aqui o CEP Repository e a gente já tem o CEP Service. Então a gente pode agora testar. Para não criar uma classe controller, eu vou fazer assim. Vou colocar ele aqui. CEP Service. A gente precisa injetar ele. E eu vou fazer assim. Void teste CEP. Buscar CEP. E eu vou passar o CEP aqui de casa só para testar. Aí eu anoto com arroba bin, que é para depois que subir essa aplicação, ele vai ter um bin aqui e ele vai chamar esse método. Vou botar um breakpoint bem aqui, ó. E vou subir como modo debug. E aí, vamos ver na verdade se tudo isso aqui vai funcionar. Beleza? Aí eu clico aqui, ó, onde tem um F8, pra gente debugar, né? Então vai lá, fazer o request, já fez. Olha só. Buscou CEP, é rua. Acho que esse aqui acho que eu coloquei errado, quer ver? Aqui é o F. Isso que não pegou, né? Cadê? O F. É isso mesmo, por isso que não pegou. Vou executar de novo. Pra gente testar aí e ver se realmente tudo deu certinho. Beleza, F8. Massa. Agora todos os nossos campos estão aí devidamente preenchidos. Deixa eu dar um play aqui e vai agora seguir. Aí, se eu passar um CP errado, vamos ver o que acontece. Obviamente vai dar erro, né? Vou passar aqui o CEP que não existe. Vou colocar aqui um CEP para ver o que acontece. Aí aqui no FinClient tem como a gente fazer algumas outras configurações, por exemplo, ó, tem como adicionar uma classe de configuração. Vou dar um play aqui. Olha aí. Ó, retornou tudo novo. Ou seja, ele buscou lá e viu que não achou. Massa. Aí aqui ó, tem como a gente, como eu falei, a classe de configuração. Se a gente quiser colocar algumas coisas diferentes na classe, né? E tem como também a gente criar uma classe de exceções. Ó. Aqui uma fallback. Aí, por exemplo, esse fallback, veja que eu tenho uma interface aqui que é o request, né? E aí o fallback, ela implementa a nossa interface. Aí se der problema, a gente tem aqui, ó. Quer ver? Eu vou tentar fazer aqui, ó. Vamos ver se passando o CEP Angulo, ele vai cair aqui. Vou chamar assim, ó. History Client Fallback. Vamos testar para ver se ele vai cair aqui caso dê algum problema. Beleza. Aí lá no nosso CEP Repository a gente faz assim, ó. Aí aqui fallback.class, não é isso? Aqui, ó. Fallback, isso, exatamente. A gente tem um override aqui. Aí se der problema, a gente pode fazer assim. Deixa eu ver como que ele fez aqui. Retorno hello. Deixa eu ver como eu posso fazer aqui.
A gente pode lançar uma nova sessão aqui. Fazer assim. Só para ver se vai funcionar. Aqui não precisa mais disso. Cara, meu note agora tá bem. Vou já reiniciar ele para gravar o restante das outras aulas, porque tá bem lento agora. Realmente não sei o que aconteceu. Mas beleza, vamos dar continuidade aqui. E aí bora ver se ele vai cair aqui. Se não, beleza, o CEP já está funcionando. Beleza. Não caiu lá. Mas acho que ele só vai cair lá se o serviço estiver indisponível. Por exemplo, eu vou simular aqui, ó. Então eu vou colocar assim. Serviço indisponível. Temos mais tarde. E aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui www. Coisa que não existe, né? Lá no CEP. Você coloca aqui, ó. www. Tu vai ver que vai dar um problema. 404. Beleza, vamos testar. Ver se agora vai cair lá. Vamos esperar. Olha lá. Aqui a gente já vai ver se cair no Deixa eu pesquisar aqui para ver se aparece. Não caiu aqui. Talvez é porque eu coloquei aqui Snack Trunks. Deixa eu tentar ter isso aqui para ver se ele vai cair aqui. Aí beleza, já caiu aqui. Aqui provavelmente precisa da assinatura também da Exception. E aqui também. Beleza, vamos ver agora. Agora eu quero ver se ele chamou a nossa classe de fallback. Deixa eu fazer assim. Cadê ele? Pesquisar para ver se ele printou isso aqui alguma vez. Cara, não. Acho que ele nem caiu aqui. Que estranho. Deixa eu ver se não falta alguma coisa aqui. Nem tá caindo lá. Realmente é bem estranho, porque é igual tá na própria documentação aqui. Fallback, tem a classinha de fallback, client, e o nosso fallback implementa
o nosso cliente. Será que faltou colocar aqui como componente? Vamos testar. Vamos ver agora se vai cair aqui. Mas tá bem estranho, porque eu também fiz como tá na doc e acabou não caindo aqui. Vamos ver se vai cair. Estranho, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar assim por enquanto, e aí depois eu vou ver como é que faz pra gente cair aqui no callback, e aí depois na próxima aula a gente vê isso daí, beleza? Então é isso, até a próxima aula. Essa aula aqui foi pra gente ver como é que faz a parte de request aí para outros microserviços. Muitas empresas usam esse padrão aqui, que é o FEM, para fazer request via HTTP, né, para outras APIs, outros microserviços, beleza? Então, muitas empresas que eu já trabalhei usam isso aqui, então realmente é bem interessante. Usa esse e usa também o REST template e também a parte de fila, né, para a gente comunicar com outros microserviços. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula aí. A gente se vê na próxima aula, beleza? Forte abraço e valeu!